Aqui é o André do Switch em Brasil e esse vídeo é muito diferente do que eu faço no canal. Não tem conexão direta com o Nintendo Switch. Bom, na verdade tem, mas assim, não é o foco, não tem, como eu falei, assim, não é diretamente ligado ao Nintendo Switch, tá? É um pouco da minha história com os games, por que que eu me importo tanto com os jogos que eu tenho, por que que eu coleciono jogos, por que que eu gosto de jogos, que eu gosto de experimentar jogos novos, etc. Por que que eu criei esse canal, por que que eu gosto de falar de jogos, enfim, tá? É praticamente um desabafo contando a minha história desde criancinha e etc. E se você acompanha esse canal, eu tenho quase certeza que você vai entender o que eu sinto, por que que eu curto tanto jogos assim, tá? Bom, mas antes de começar minha história com jogos, eu preciso ir, tá, pro Pequeno André pequenininho lá, quando eu tinha 2, 3 anos de idade, provavelmente. Bom, na verdade, desde que eu nasci, tá? Mas assim, isso aí começou a vir depois e etc. Bom, eu nasci alérgico a leite, tá? Eu nasci alérgico a leite, a todo e qualquer tipo de leite, tá? Assim, eu não podia tomar leite de vaca, de cabra, de soja. Sim, eu desenvolvi alergia a leite de soja, para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu era alérgico a todo tipo de leite que existia, tá? Desde criança. Além de ser muito alérgico a leite e ter que fazer tratamento, porque, enfim, né, como é que você vai sobreviver sendo alérgico a leite, né? Você precisei fazer um tratamento. Eu também era alérgico a ácaro, vários problemas de mudança de temperatura, pó, tinta. É assim, eu sou muito alérgico, tá? Não é pouco, não. Um camarão me mata. Fácil, entendeu? Então, assim, inseto. Nossa senhora, eu tinha muita alergia. Então, o que que acontece, tá? O pequeno André, beleza? Ele não podia sair de casa muito. Porque se ele saísse de casa, ele ficava doente, tá? Era simples assim. É, assim, minha mãe não deixava eu ficar fora de casa depois das 5 da tarde, porque era tiro e queda eu ia ficar doente, tá? Então, pequeno André passava muito tempo dentro de casa, né? Por causa dessa limitação que eu tinha, por causa das alergias. Mas assim, a alergia te deixava doente? Não. Eu era muito alérgico, consequentemente, eu tinha um sistema imune já debilitado por causa da alergia. E aí era qualquer coisinha, passava um sopro, eu ficava doente, tá? Então, assim, durante toda a minha infância, eu praticamente a cada 2 semanas eu ia pro hospital para tomar antibiótico porque eu tava com uma dor de garganta. Era semana sim, semana não, às vezes semana sim, semana sim. Nossa senhora, eu perdi a conta de quantas vezes eu fui pro hospital. Mas era direto, de noite. Nossa, até nem é tão legal lembrar disso, mas tudo bem. Eu morava em Foz do Iguaçu, tá? Durante toda a minha infância. Para quem não sabe, Foz do Iguaçu faz fronteira pro Paraguai e o hospital que a gente ia era o hospital da Itaipu, ficava na Vila A, né? Um hospital muito grande, etc. E direto eu tava naquele hospital, sabe? Eu vi aquele hospital crescer. Eu vi aquele hospital se construir de tanto que eu ia para aquele hospital. Porque quando eu era muito criança, ele era só uma salinha, né? Tipo um pronto atendimento e algumas salas de observação e etc. E se eu não me engano, tinha uma UTI também. Eu, graças a Deus, nunca fui para UTI. Mas assim, se eu não me engano, tinha isso também. Isso com o passar do tempo, ele foi crescendo bastante. O hospital foi crescendo. Aí eles mudaram as operações. Então, antes, né? Era tudo feito no hospital. E depois criaram umas casinhas em volta do hospital, onde eles faziam sabe, essas coisinhas assim. Meu Deus, tá com dor de garganta? Você vai lá tipo, no médico ali que ficava na frente do hospital, e aí o hospital ficava só para situações de emergência mesmo. Para vocês verem, né? Eu de fato cresci naquele hospital. Porque era isso, eu ficava doente o tempo todo. Então, quando você fica doente o tempo todo e você não sai de casa, o que que você tem para fazer? Bom, eu tinha que chutar bola no corredor, o que
Minha mãe não gostava muito, porque eu e meu irmão, a gente quebrou acho que uns 3 quadros da minha mãe e apanhamos bastante por causa disso. Então, não era legal jogar bola no corredor. E aí, fora jogar bola no corredor, eu jogava videogame. Tá? Os primeiros videogames que eu tive foi o Atari 2600, do Atari 2600 ou 7200, não, acho que foi 2600, não lembro agora, tá? O Nintendinho, o Mega Drive e o Super Nintendo, tá? O meu irmão, ele é 6 anos mais velho que eu. Então, na verdade, os meus videogames, eles eram os videogames do meu irmão, tá? Que eu jogava. Então, tanto o Atari, quanto o Nintendinho, quanto o Super Nintendo e o Mega Drive, eles eram do meu irmão e eu jogava, tá? O meu pai viajava muito nessa época, né? Porque ele trabalhava. Enfim, não vou dar detalhes da minha família também, mas por conta do trabalho do meu pai, ele viajava muito. Ele ia quase sempre para os Estados Unidos. Aí, quando ele ia para os Estados Unidos, ele trazia para gente jogos, console, etc. O meu primeiro. O meu primeiro deck de Pokémon veio dos Estados Unidos. Tava tudo em inglês, eu não entendia nada na época, mas tudo bem. Mas enfim, adorava Pokémon e etc. desde jovem, né? Mas enfim, então assim, eu tinha esses videogames, tá? Consequentemente, quando você não tem o que fazer e você passa muito tempo com os jogos acabam se tornando especiais para você. Não pelo valor, assim, eu não diria nem pelo valor sentimental, porque assim, o jogo não tem um valor sentimental no sentido é meio difícil explicar, mas vocês vão entender. O cartucho do jogo não tem um valor sentimental pra mim, tá? Do que, por exemplo, um bichinho de pelúcia que eu tive a minha vida toda. O bicho de pelúcia, ele tem um valor sentimental, porque ele é um objeto físico que fez parte da minha infância. O jogo, tá? O cartucho do jogo, ele não tinha um valor sentimental pra mim. O que tinha um valor sentimental era a história que ele trazia. Era naquilo que eu me apegava e não propriamente dito no cartucho, sabe? Então, assim, por mais que o jogo em si, tá? O jogo, o cartucho, o objeto físico não tivesse um valor sentimental pra mim, a história que eu passei com ele tinha valores sentimentais. Ah, então, assim, desde criança, eu passava muito tempo com jogos e, obviamente, eu começava a curtir muito, né? Ah, como não falar de Chrono Trigger, né? Um dos melhores jogos do mundo, disparado, né? Chrono Trigger, assim, é fantástico. A história, a música, a jogabilidade, tudo do Chrono Trigger é fantástico. Assim, como você não, sabe, quando você é criança, você tem um imaginário muito maior, sabe? E você começa a criar aquela situação na sua cabeça, e o reino, e a viagem no tempo, etc. Não tinha como você não ficar fascinado com esse jogo, sabe? Com Chrono Trigger, com Zelda Links to the Past, com o próprio Pokémon mesmo, que foi o que eu tive muito mais contato, porque embora eu gostava de Chrono Trigger quando era criança, eu não entendia tanto de Chrono Trigger quando eu entendia de Pokémon, né? A gente tem que lembrar que, né, por mais que eu fale inglês muito bem, quando eu tinha 6 anos de idade, o meu inglês era tão bom quanto o de muita gente. Ou seja, eu não falava bulhufas de inglês, sabe? Tudo bem, sabe? Eu ia entender uma coisinha ou outra ali, mas assim, eu era uma criança de 6 anos, né, gente? Eu não comecei a estudar inglês com 6 anos, eu comecei a estudar inglês com 9, sabe? Então, assim, eu não entendia muito de inglês, né? Isso é fato. Então, assim, é claro, a experiência com Chrono Trigger era muito legal, era. Mas a minha experiência com Pokémon, que eu não precisava ler, era muito melhor, né? Então, assim, esses mundos dos jogos viravam o meu mundo. Era o meu mundo do dia a dia. Porque eu ia de manhã para a escola, eu chegava em casa, ia fazer as tarefas, e depois era isso. Eu ia para esses mundos alternativos. Eu ia para o mundo do Final Fantasy, eu ia para o mundo do Chrono Trigger, eu ia para o mundo do Mario, de Zelda, de Pokémon, né? Então, essas histórias, né, esses jogos, assim, não dá para falar de todos, são muitos jogos. Mas assim, isso
essas histórias começaram a fazer parte da minha vida, sabe? De aprendizado, de, pô, se emocionar com uma história do tipo. É esquisito isso. É esquisito falar isso hoje, mas assim, cara, quando você é criança, né? E eu me lembro muito disso, eu ganhei o. E eu passei a Elite, tá? Do Pokémon Red pela primeira vez, cara, eu chorei de alegria, do tipo, caralho, eu sou o Mestre Pokémon, porra! Sabe, o pequeno André, caralho, porra, era isso aí, entendeu? Eu era o Mestre Pokémon. Eu era o Mestre Pokémon. Ah, mas é só um jogo. Cala a boca! Eu era o Mestre Pokémon. Foda-se que era só um jogo, entendeu? Porque pra mim eu era o Mestre. Porra, eu sou o Mestre Pokémon agora. Mas então, gente, desculpa pela interrupção aí. Então, assim, quando eu era criança, né, que nem eu falei, e eu zerei o Pokémon Red, cara, eu era o mestre Pokémon, eu era o Ash ali, pá, zerei Pokémon Red, cacete, entendeu? E, pô, Pokémon Cristal, e que nem eu falei, eu jogava muito com meu primo nas séries, e a gente disputava entre si e pegava os melhores. Porque criança, de fato, sabia que era melhor Pokémon, né? Era Blizzard, era Blizzard, Thunder e Fire Blast em tudo que tinha pela frente. Era assim que você jogava Pokémon naquela época, tá? Diga-se de passagem. Então, ai, ai. Mas enfim, sabe? Então, assim, obviamente, tá? Que nem eu tô falando assim. Quando. É, que nem eu tô falando aí agora mais um pouco da minha adolescência, né? Que eu comecei a jogar Final Fantasy X, por exemplo, que outro jogo que fez parte da minha adolescência que eu gostava muito, né? Cara, é a mesma coisa. Quando eu chegava no final. Spoiler de Final Fantasy X, se você não zerou o jogo. Desculpa, tá? O jogo tem 300 anos, tá? Vai jogar. Ah, no final do Final Fantasy X, você chega, você passa por tudo, você derrota o boss, você derrota o seu pai. Já tô dando spoiler pra caralho. E aí você. Cara, você fala, porra, agora vamos ficar com a Yuna. A gente passou por tudo isso junto, a gente salvou o mundo. E aí, no final do jogo, você tem que pular no portal e ir pro passado. Cara, mas nossa senhora, cara, aquilo bate uma tristeza. Mas assim, é tão difícil para uma pessoa que não curte videogames, que não teve essa interação com videogames que nem eu tive desde criança, entender por que que eu ficava triste no final de Final Fantasy X, do tipo, caralho, velho, eu tô deixando, mano, eu tô deixando a Yuna, a gente fez tudo pra ficar junto e, velho, eu tô indo pra porra de 500 anos no passado, e agora? Entendeu? Mas era, que nem eu tô falando, aquela história era parte de mim. É claro, eu não estava na história, mas era parte de mim porque era a única coisa que eu tinha. Entendeu? Eu não podia sair no mundo real. Por que que eu não podia sair no mundo real? Porque eu ficava muito doente. Porque era um problema, entendeu? É claro, assim, de vez em quando eu ia pra casa de uns amigos, etc. Mas era aquilo, eu tava o tempo todo doente, eu tava o tempo todo indo pro hospital e voltando de hospital e tomando injeção e tomando. Nossa, eu tomava injeção toda semana, né? Antes era todo dia, depois virou toda semana, e aí quando eu tava lá com meus 16 anos, passou a ser uma vez por mês, né? O pessoal que não quer tomar vacina, eu tomava vacina todo o dia, tá? Era pra alergia, obviamente. E nossa, eu fiz muitos tratamentos de alergia. Então, assim, cara, as histórias desses jogos começaram a ser, tipo, parte da minha vida. Elas me moldaram como pessoa, entendeu? Você se, sabe, essa ideia de ajudar os outros, sabe, de querer compartilhar essas histórias. Pra mim, esse era o. Falando aí de por que que eu criei esse canal, por que que eu gosto de falar de jogos. Porque é muito frustrante você completar uma história dessa e não ter ninguém pra você falar. Do tipo, poxa, vou pegar aí Final Fantasy X, tá? Que é um jogo que eu gosto bastante. Zerei o jogo. Zerei o jogo e voltei pro passado. E eu tive que abandonar todo mundo. Cara, eu queria tanto encontrar alguém pra falar, caralho, velho, eu zerei Final Fantasy X e porra, e não. E
nossa, aí o Jefão, que é o seu pai, não sei o que, você tem que salvar o seu pai, depois que você termina, assim, em vez de você ficar com a Yuna, você tem que pular no passado, velho, que triste. Ah! E eu não tinha ninguém pra falar. Por quê? Eu vou falar pra quem isso? Ninguém se importa, sabe? Ninguém se importava na época. Meus amigos não gostavam de Final Fantasy. Meus amigos gostavam de futebol. Eu gostava de Final Fantasy. Por quê? Porque era isso, entendeu? Eu ficava preso dentro de casa. Então eu gostava do mundo do Final Fantasy, né? Eu gostava do mundo de Zelda. Mano, imagina, cara, pega a história do Chrono Trigger, velho. Tem trocentas viagens no tempo, que é fantástico. Mano, não dá vontade de falar pra alguém a história do jogo. Do, do tipo assim. É igual você ver um filme, tá? Só que o filme ainda. O filme você só assiste. O jogo você faz parte, você fez aquela história acontecer. É muito mais impactante o jogo que você passou junto à história. Você querer falar para as pessoas, mano, olha que coisa foda, mano, que história incrível. E sabe, aquilo começa, sabe, você não tem com quem falar e aquilo começa a ficar preso dentro de você. Isso era literalmente ensurdecedor o fato de eu não poder falar pra ninguém o que eu sentia com os jogos, entendeu? Eu vou pegar um jogo, tá? Que nada a ver. Half-Life, tá? Ou Half-Life para os brasileiros. Half-Life, etc. O Half-Life, ele é um jogo de FPS, que todo mundo conhece, que deu origem ao CS. Todo mundo jogava CS na Lan House, mas ninguém sabia o que era Half-Life. E, mano, a história do Half-Life é muito foda, velho. É muito foda. Você é um cientista, tá? Que se formou no MIT, né? Que é o Massachusetts Institute of Technology, onde meu irmão morava lá perto. Ah, faculdade foda, por sinal. E assim, cara, você é um trabalhador e um cientista, e aí você cria um portal, meio que sem querer, que vem o ZT, né? E o ZT invadem a Terra. E aí você vai até a porra do planeta alienígena e atira, explode a cabeça do ET. E aí chega um cara bizarro e fala: parabéns, você matou o Boys. E agora? Você quer ficar. Você quer ser contratado ou você quer morrer? Mano, aquele. Nossa, o final daquele jogo era fantástico. E enfim, a jornada inteira de Half-Life é fodástica. Mas eu não tinha com quem falar. Eu não tinha com quem falar que eu tava preso num trilho e tinha um ET azul gigante explodindo fogo. Mano, era fantástico. E, nossa, e pra mim. Pra mim, isso sempre foi frustrante eu não ter com quem falar dos meus jogos que eu amava tanto, que eu explorava tanto. E aí a gente vem pro futuro atual, que é o fato de eu ainda amar os jogos, amo, fez toda parte da minha história como pessoa, moldaram parte do meu caráter e tudo mais, né? E aí você tem o Switch que deixa eu ter acesso a tantos jogos incríveis que eu anteriormente não teria tempo, né, para jogar. Que nem eu falei, a grande vantagem do Switch para mim era quando eu estava em Vancouver, né, e eu passava o dia inteiro na faculdade e eu chegava em casa muito tarde e eu tinha 4 horas por dia de pegar metrô. E foi nesse momento que o Switch mudou a minha vida. Porque eu passei a ter acesso a jogos incríveis, modernos, fantásticos e poder aproveitar essas histórias de novo. É poder jogar o meu Octopath Traveler 4 horas por dia, meu Zelda Breath of the Wild, meu Doom, né? O Doom, do Eternal, claro, do Eternal é muito mais recente, mas enfim. E para mim o Switch mudou tudo o que eu entendo de videogames, tá? Porque assim, até então, o videogame portátil, ele era uma subcategoria. Era tipo, você tinha o videogame, né?
o seu PlayStation 4, o seu Xbox 360, o Xbox One, o seu PlayStation 3, etc. E aí você tinha o portátil, que era o 3DS, que tinha bons jogos, mas eram bons jogos para 3DS. E aí o Switch não. Agora é o seguinte, não é só os jogos do portátil, são os jogos no portátil. É uma grande diferença, tá? Não são os jogos do portátil, são os jogos no portátil. É você ter acesso a Doom num portátil, é você ter acesso a Doom Eternal num portátil, poder jogar Zelda Breath of the Wild num portátil, Mario Odyssey no portátil, FIFA, que é uma bosta, do Switch, no portátil. Entendeu? É você ter os jogos no portátil. Isso mudou a vida de muita gente, como foi o caso comigo também, que era poder ter acesso a esses jogos de novo. E, e aí vem também a origem desse canal, entendeu? Que é aquela criança que ainda existe dentro de mim, né? Em certas proporções, que quer falar dos jogos, que conheceu histórias incríveis e que quer falar para todo mundo. Caralho, como é que você não jogou isso? É para isso que esse canal existe. É eu chegar para você e falar: mano, tem um jogo que você nunca ouviu falar, que é estilo Diablo, que chama Victor Vran Overkill. O jogo é muito divertido, cara. Você tem que conhecer esse jogo. Mano, é foda. Ou, né, jogos mais sérios, mais complexos, né, que eu conheço vários, mas chegar para você e falar, mano, Zelda Breath of the Wild, cara, é Zelda Breath of the Wild. Entendeu? Não tem como só fazer uma review de Breath of the Wild. Breath of the Wild não é um jogo. Breath of the Wild é uma experiência. É uma experiência tão incrível que não tem o que falar dele. Você tem que ter essa experiência. Se você nunca jogar Breath of the Wild, eu nunca vou conseguir explicar para você o que é Breath of the Wild. Breath of the Wild é Breath of the Wild e acabou. É uma experiência e você tem que viver essa experiência. Mas, né, pô, eu posso dar exemplos aqui de vários jogos que eu adorei trazer pro canal. Poxa, Steins Gate, mano. Steins Gate, eu sou fã, não tem como. A história, a história de Steins Gate é muito foda, velho. Não tem como não querer que você jogue Steins Gate. Cara, eu adoro Steins Gate. A história de Steins Gate é muito foda. Eu quero que todo mundo conheça a história do Steins Gate. Entendeu? Ou Valkyria Chronicles. Cara, Valkyria Chronicles, um jogo tático muito, muito bom. Como é que você não jogou Valkyria Chronicles ainda, seu otário? Já era pra ter jogado, tá? Porque já tá aqui no canal há muito tempo a review dele. Mas enfim, cara, esse canal existe pra isso, pra eu falar o que eu penso dos jogos que eu tô jogando, experienciando, vivendo e curtindo. E não é fácil, né? Que nem eu já fiz vários vídeos falando, meu Deus do céu, eu odeio o Switch. Claro, são vídeos de brincadeira, né? Mas assim, às vezes não é fácil, porque é tanta coisa pra falar que às vezes eu me perco, né? E é muito complicado. Porque assim, tem tanto jogo que eu não falei ainda no canal que eu quero falar. Mas eu não sei como. Porque assim, eu quero falar de Final Fantasy 7, 8 e 9 no canal. Eu adoro esses três jogos. Mas como é que eu falo deles? Eu já zerei eles várias vezes. Entendeu? É tão difícil pra mim falar de um jogo que eu já conheço tanto. Porque eu não sei o que falar. Entendeu? É um jogo que para mim fez parte da minha infância. Eu joguei muito, adorei aquelas pessoas, aquela história, aqueles personagens. Eu vivi com eles, eu lutei com eles, eu passei mundos e etc. com esses personagens. Mas como é que eu faço uma review disso? É tão difícil para mim fazer uma review desses jogos. Por mais que eu sei muito desses jogos, é tão difícil para mim fazer review desses jogos. Esses jogos mais antigos. Cara, é bizarro, né? Mas assim, os jogos que eu gosto muito são os que eu mais tenho dificuldade de trazer pro canal. Porque são jogos que eu não sei explicar
Por que que eles são bons? Eles são bons porque eles me conectaram de um jeito que é isso, entendeu? E parte disso, que nem eu falei, veio dessa criança, do pequeno André que vivenciou todos esses mundos quando criança. E eu não tinha para onde ir. Então esses mundos era tudo que eu tinha. Era o meu lazer, era a minha diversão, era praticamente a minha vida, né? Claro, eu ia para a escola, por exemplo, mas eu passava muito mais tempo dentro desses mundos do que fazendo outras coisas. Que nem eu falei, não era porque eu não gostava de sair, é porque eu não podia. E quando você não pode, o que que você vai fazer? Entendeu? É chato? É chato. Mas era isso, eu não podia ficar fora de casa depois das 5 porque eu ia ficar doente. E mesmo assim eu ficava doente toda semana. Então, é claro, eu fiz inglês, eu fiz natação, eu fiz futebol, eu tentei fazer de tudo. Mas nada era tão incrível quanto os mundos que eu vivenciava com meu Game Boy, com meu PlayStation, Nintendo 64, que seja, sabe? Super Nintendo. Mano, GameCube, PlayStation 2, não importa. São tantos mundos vivenciados que é tão difícil falar de todos eles. É muito difícil falar de todos eles. E que nem eu falei, os jogos que eu gosto muito, que eu tive experiências incríveis, são os mais difíceis de discutir no canal. Porque assim, como é que eu vou trazer review? É isso, eu não tenho o que falar desse jogo. Por exemplo, eu tentei fazer uma série de reviews de Breath of the Wild. A ideia inicial seria fazer tipo 7 vídeos falando de cada aspecto do jogo que eu acho fantástico, tá? Em vez de fazer uma review, eram fazer 7 reviews de 7 vídeos, cada uma própria review em torno de 20 minutos cada, certo? Mas eu parei porque assim, é isso. Eu não é tão difícil para mim falar de algo que me marcou muito, entendeu? É bizarro isso, né? Mas eu não sei se, enfim, eu não sei se quem acompanha o canal pensa o mesmo, mas quando você tem uma conexão muito forte com algum jogo, é muito difícil você explicar por que que você gosta tanto desse jogo. Porque não é só pelo gráfico, pela jogabilidade, é por aquilo existir, entendeu? E é por isso com Final Fantasy 7 e 9 principalmente, o 8, o 8 a gente atura, né? A gente existe, a gente até curte, mas a gente leva junto porque tá no pacote, entendeu? Sabe? Assim, pô, você tá indo comprar um saco de maçã. Aí tem, tipo, 2 maçãs maravilhosas. E aí no meio tem uma maçã. Você fala, putz, cara, eu preciso levar esse pacote dessas 2 maçãs maravilhosas. A terceira ali no meio você atura, entendeu? Ah, é uma maçã, né? Mas aquelas 2 ali eram fodas, entendeu? É isso, cara, é isso. Bom, caramba, quase meia hora de vídeo. Ah, quer dizer, na verdade eu vou cortar bastante coisa aí do meio, então não sei se vai chegar a ter meia hora de vídeo. Mas para finalizar esse vídeo, tá? É, falando um pouco mais aí de mim, do canal e etc. É, o motivo de eu gostar. Fica quieto aí o microfone. Não se preocupa, tá? Eu tô usando o microfone de mesa. O motivo de eu gostar de trazer reviews é justamente de eu poder falar desses jogos, sabe? Ou do que eu tô pensando e etc. E esse canal, eu criei esse canal justamente para poder falar o que eu penso dos jogos que eu quero, do jeito que eu quero. Eu sei que tem vídeos ruins no canal. Por exemplo, o segundo vídeo mais visto do canal, que é o do Civilization 6, cara, aquele vídeo é uma bosta. E tem 3.000 views, eu não sei porquê. O vídeo mais visto do canal, que é o primeiro vídeo que eu fiz da coleção em 2018, que era 2 caixas, tá? Era 2 caixas e uns jogos lá. Era só isso, era minúscula a coleção, não tinha nem 100 jogos, tá? Hoje já tem mais de 450, então você imagina, naquela época não tinha nem 100. É o vídeo mais visto do canal, mais de 5.000 views. É outro vídeo que eu particularmente acho bem bosta. E assim, tem vídeos que eu acho que eu
de opinião, que eu gosto, que eu argumento, etc. Vídeo de review mesmo, vamos ser sinceros, os vídeos de review do canal são os menos vistos. Por incrível que pareça, tá? A média de view de vídeo de review no canal é de 30 espectadores. A média de view das reviews são de 30 views. E acabou. É 30 views. Os vídeos de opinião, tipo esse aqui, se bem que esse aqui nem deve dar para ser chamado de opinião, tá? A média deles de view é 60. É o dobro. E eu acho eles muito ok, sabe? É só eu falando merda. Mas a review não. A review fica quieta aí, ô desgraça. A review eu fui atrás, eu joguei o jogo, eu anotei o que eu queria falar, das mecânicas que eu curti, que eu não curti, das experiências, etc. São vídeos que dão mais trabalho. Cara, não pegam views. É incrível. A menos que seja FIFA, né? Porque o FIFA 21, eu peguei o vídeo do FIFA 20, copiei, colei, e eu só falei em cima de todas as vezes que eu falei FIFA 20, eu mudei pra 21 e tem 2K de view, né? Porque é FIFA. E é uma bosta, mas tá lá, 2K de view, incrível. FIFA. Mano, eu vou abandonar o canal, eu vou passar só vídeo de FIFA. Então vai ser todo vídeo do canal eu vou escrever assim, FIFA 21. E aí o nome do vídeo, normal. Vai ser só vídeo de FIFA agora. FIFA 21, joguei contra o Manchester City. FIFA 21, joguei contra o Manchester United. FIFA 21, o Cristiano Ronaldo está no Manchester United. Vai ser só vídeo assim agora. Pronto, 1 bilhão de views. Não, tô brincando, tá, gente? Eu nunca me rebaixaria esse ponto, tá? Bom, enfim. É isso, gente. Eu queria falar um pouco da minha história com os games, do pequeno André, que ainda vive em mim, o porquê que eu gosto tanto e porquê que eu gosto de trazer tantas reviews e divulgar não, né? Dividir essas experiências. Por que que eu gosto... Tá aí, ó. Esse vídeo explica por que que eu sou tão fã de Mario 64. Cara, porque o jogo é isso, mano. Um jogo que marcou a minha infância, sabe? Mano, o Mario 64 é outro nível, entendeu? Para uma criança de 8, 7, 8 anos, jogo inteiro 3D, de plataforma, com os mundinhos dentro do mundo, velho. Você tinha o mundo da bomba, você tinha o mundo do castelo, você tinha o mundo embaixo d'água, o mundo da neve. Cara, você imagina para uma criança de 8 anos sendo aquilo, velho, de explodir a cabeça. Aquele jogo, nossa senhora, eu passava mais tempo olhando o mapa do que jogando, de tão fantástico que eu achava. Como é que eu explico pra hoje em dia? Como é que eu faço uma review de Mario 64? Não tem como, velho. Você nunca vai entender o que é o Mario 64 se você não jogou ele quando você era criança, na época que saiu. É muito difícil explicar pra essa galera, sabe? Eu acho engraçado, né? Tem muita gente que não curte jogos clássicos, né? Jogos mais antigos, prefere jogos com gráficos fodas, modernos. Eu também gosto de jogos com gráficos fodas e modernos. Mas toda vez que eu ligo o Mario 64, o pequeno André que viveu aquele momento, que curtiu aquele mundo, aparece de volta. E se diverte, dá risada e curte cada momento de Mario 64. Não importa que eu, o André atual, curte os jogos modernos e diferentões. O pequeno André ainda vive. E toda vez que eu jogar Mario 64, o pequeno André vai estar lá dentro com seu controle de Nintendo 64, que era bizarro de jogar, né? Pra você mexer o negócio aqui, aí ficava o dedo aqui atrás, né? Pra dar um, né? Pra pular, e aí pra dar chute, aí você tinha que ficar mudando as câmeras, que era o inferno. Mas aquele André tá ali, ó. Tá acompanhando. Tô jogando no Switch. Eu tô jogando aqui, ó. Mas aquele André tá assim, ó. Bom, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e conte aqui embaixo as suas experiências com qualquer videogame, com o Switch, com o no Switch. O que que significa pra você o videogame? Fui.